Gostaria de chamar as crianças aqui à frente. Oi. Pessoal, quando a gente está feliz, a gente pode dizer que está feliz. Quando a gente está triste, dizer que está triste. Os nossos sentimentos a gente pode expressá-los falando, né? Dizendo, eu não vi que ainda estavam vindo. Podem vir, crianças, se quiserem. Não mais? Tá bom, vem. Também não? Tá bom. Então, a gente pode expressar falando. A gente pode expressar nossos sentimentos também com o rosto, não é? Quando a gente está feliz, a gente sorri. Quando a gente não está achando legal, a gente também fica com aquela cara, não está achando legal. Quando a gente está triste, a gente chora, a gente mostra isso. Só que Jesus fala de uma situação que a gente não deve fazer, que é quando a gente esconde o que a gente está sentindo das outras pessoas. E Jesus chama isso de hipocrisia. É uma palavra que a gente deve aprender para não fazer. É fingir que a gente está sentindo uma coisa que a gente não está sentindo. E o que eu queria mostrar para vocês é que de onde vem essa palavra. Essa palavra ela vem de uma outra língua, que é o grego, e ela tem a ver com ator. Ou com a origem, é a palavra ator em grego, não de autoridade. A autoridade foi outro dia que a gente falou, mas tem a ver com ator. A ideia de não autor, mas ator. É a ideia de que coloca uma máscara. Vocês sabem o que é uma máscara? Eu procurei uma máscara em casa e descobri que eu não tenho máscaras em casa. Minha filha não tem máscara nenhuma, nem... Porque quando a gente coloca uma máscara, a gente consegue esconder o que a gente está sentindo, né? E aí a gente pode fingir que está sentindo uma coisa que não está sentindo. Isso é uma coisa boa de vocês, crianças. Vocês não são, ainda não aprenderam coisas, não aprenderam a fingir muito. E isso é bom. Vocês são muito sinceras. Quando Jesus diz que a gente deve ser como uma criancinha, uma das coisas que ele está falando é que a gente deve ser assim como vocês, sincero. A gente vê quando vocês estão gostando, quando vocês não estão gostando, quando vocês estão achando aquilo meio chato. Continuem assim. Quando crescerem, continuem sendo sinceras, sendo francas. Isso não é ser chato. Tipo, toda hora mostrar o que você está sentindo no sentido de constranger as outras pessoas. Mas sejam sinceras. Quando estão felizes, digam, estou feliz, mostre que está feliz. Quando está triste, converse também. Mostre quem vocês são, o que vocês estão sentindo. A hipocrisia não é uma coisa boa. Fingir ser quem a gente não é uma coisa boa. Podem se sentar. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez. Vamos abrir em Marcos, nós vamos ler do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 23. O título do sermão é Corações Expostos. Marcos, capítulo 7, de 1 a 23. Assim diz a palavra de Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar,
Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos? Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando Jesus de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me, todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque dentro do coração do homem é que procede, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Eu expliquei para as crianças que a raiz da palavra hipocrisia é encenação. Vem de outra palavra que é ator. Mas é a ideia de você fingir estar sentindo. Hipocrisia é você fingir ter uma virtude, ter qualidades, ter sentimentos, ter crenças que você não tem. Grosso modo, é isso que significa hipocrisia. De certa forma, então, é fingimento. Nem todo fingimento é hipocrisia. A gente pode fingir por outros motivos. A gente pode fingir não porque quer se sentir melhor do que de fato é. A gente pode fingir porque quer enganar alguém para conseguir alguma coisa. Mas, grosso modo, o fingimento da hipocrisia é essa sua raiz. É a gente esconder do outro quem de fato a gente é. Há um descompasso entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer que os outros pensem que a gente é. E se tem um lugar ou uma sociedade em que isso tem sido vivido de forma constante, penso eu, é na nossa sociedade das redes sociais. Se tem um lugar onde a gente... Não estou dizendo que saia daqui e vá fechar seu Instagram, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho Instagram, não é isso. A igreja tem Instagram, não é esse o ponto. Mas muita gente usa as redes sociais com dois objetivos, basicamente, que são fingimento. Um amigo meu disse isso um dia desse, eu acho que ele está certo. Para muita gente, as redes sociais funcionam
como uma espécie de teatro. E aqui bem dentro da raiz da palavra hipocrisia mesmo. Elas encenam ter virtudes que elas não têm. Elas encenam casamentos que elas não possuem. Elas encenam um sucesso que elas não têm. Um status que elas não têm. Isso sempre existiu, isso não é novo. O problema é que a rede social faz com que isso apareça para um número ainda maior de pessoas. Antigamente você fazia isso com quem você convivia. Agora você faz com seguidores que você não faz ideia de quem são. Então, tenta passar uma alegria, uma felicidade que não é real. Tenta se passar por alguém melhor do que de fato é. Então, ou é um teatro, ou tem sido também, que é uma coisa que também traz a ideia de encenação, traz a ideia de fingimento, uma grande vitrine. Que é outra coisa que eu, pessoalmente, canso, às vezes, de visualizar nas redes sociais. Eu sei que existe as redes sociais como uma espécie de praça pública, onde a gente, às vezes, tem produtos e vende produtos. Também não estou dizendo que isso é errado. Mas as pessoas estão virando esses próprios produtos. A gente está atrelando agora não só o produto com o status da pessoa que vende. E o resultado é que a gente tem uma sociedade cada vez mais marcada por hipocrisia, por máscaras que não mostram de fato quem as pessoas são. Você conhece a pessoa na rede social e tem um contato com ela na vida real, são pessoas completamente diferentes. Então, nós temos, de um lado, esse tipo de situação. Do outro lado, nós temos a situação de gente frustrada porque projeta uma imagem daquilo que não é. E lá no fundo, a pessoa sabe que não é. Aliás, eu sou da opinião que pessoas que muito se expõem, muito expõem suas virtudes, suas qualidades, aquilo de bom que está acontecendo o tempo todo, seu casamento, seu sucesso, suas vitórias. Pode ser que quem faz isso com muita frequência, na verdade, esteja, mais é com problema sobre a avaliação de quem é em si mesmo. Entenderam o que eu estou dizendo? Uma pessoa que se expõe muito, às vezes não está satisfeita consigo mesmo. E aí uma forma de tentar trazer prazer e satisfação é encontrar prazer no que as pessoas acham que ela é. E quando a Bíblia ensina que isso é correr atrás do vento. Porque a gente só vai encontrar satisfação em quem a gente é quando quem a gente é estiver debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Só quando a gente encontrar Deus e Deus morar em nosso coração, nós vamos poder, então, ficar satisfeito, nós poderemos ficar satisfeitos com quem nós somos. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, que está no início das Confissões, que é: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. É exatamente isso que muitas dessas pessoas estão atrás. Estão atrás e trocaram Deus por likes, trocaram Deus por visualizações, trocaram Deus por seguidores, e isso é um negócio que vicia. E você é capaz de ir cada vez mais fundo, até atrás de polêmicas e coisas assim, para ter mais visualizações. Me assusta ouvir de pastores que dizem para jovens pastores gastar boa parte do seu ministério atrás de visualizações. Mas isso já acontece. De novo, não estou dizendo que as redes sociais são erradas. Eu acho que eu já deixei isso claro, mas eu quero reforçar. Eu só estou dizendo que o porquê que a gente usa essas redes. E aí, às vezes, a gente usa isso na igreja, querendo falar de si mesmo e colocando na frente o que é hipócrita, colocando na frente que está falando de Cristo. Quando, na verdade, a gente está satisfeito com a gente mesmo. E a passagem que a gente leu é exatamente sobre
fingimento. Ou a relação entre vida interior, ou quem a gente de fato é, e quem a gente mostra para os outros que a gente é. Essa introdução não foi gratuita, estou falando porque é exatamente o termo, a ideia central da passagem. Jesus está sendo confrontado pelos fariseus por causa dessa questão, e Jesus vai mostrar a eles que eles estão errados, que eles são hipócritas, e depois Jesus vai falar sobre o que é que de fato contamina o homem internamente. É o que está fora ou o que contamina o homem? É o que está fora ou o que está dentro? Então, no final, é sobre essa relação entre a vida interior e a vida exterior. Será que a nossa vida exterior, não só nas redes sociais, gente, nos nossos relacionamentos, eu usei as redes sociais porque eu acho que isso é levado ao níveis exponenciais. Mas isso é uma realidade nos nossos relacionamentos e sempre existiu isso. Será que a nossa vida exterior reflete, de fato, quem nós somos? Será que aquilo que nós mostramos aos outros é quem somos? E é sobre isso que Jesus está falando nessa passagem. E dá para perceber essa divisão clara no texto, do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 13, a ideia é que a nossa resposta à palavra de Deus expõe nossos corações. A forma como nós respondemos à palavra de Deus expõe, de fato, quem nós somos. A gente pode ter a aparência de piedade, mas a forma como nós lidamos com a palavra mostra quem de fato nós somos. Essa daqui talvez seja uma das passagens, eu não diria que é talvez uma das mais mal usadas, mas essa é uma passagem muito mal usada nas mensagens por aí, em grupos de WhatsApp, em redes sociais também, em discussões de igreja, porque parece que Jesus está criticando toda forma de tradição. Não que isso é o que está acontecendo, mas as pessoas leem como se Jesus estivesse negando qualquer forma de tradição. Geralmente, quem faz isso está querendo uma versão libertina do cristianismo. Você diz que qualquer coisa que é pecado, isso aqui é pecado, a Bíblia diz que isso é pecado. A primeira coisa que a pessoa diz é, isso é tradição de homens. Não, não é tradição de homens, é o que está escrito aqui, está escrito na Bíblia. Mas aí vem logo o argumento de tradição de homens. Eu vi um vídeo essa semana de um político dizendo isso. Não, essa questão, isso não é pecado. Isso aí é tradição de homens que diz que é pecado. Quando a Bíblia diz de ponta a ponta que é pecado. Não vou dizer para não gerar polêmica, mas é um desses argumentos clássicos de que qualquer coisa que soe, ou que a Bíblia declare claramente que é pecado, o primeiro argumento que vem é, isso é tradição de homens. Não, essa interpretação é tradição de homens. E Jesus não está negando qualquer forma de tradição. Jesus está usando a própria tradição bíblica do Antigo Testamento para negar o que eles estão dizendo. Qual é o confronto de Jesus? O que é que Jesus está confrontando? Jesus não está confrontando a palavra de Deus. Não tem nenhuma passagem bíblica no Antigo Testamento que mande fazer essas lavagens do jeito que os fariseus faziam. Esse é o confronto. Jesus está lá, os fariseus vêm e os mestres da lei vêm de Jerusalém, provavelmente para ficar fiscalizando Jesus Cristo, e percebem que os discípulos não estão lavando as mãos para comer. Aqui não tem nada a ver com higiene, viu, gente? Também a passagem não está ensinando que a gente não lave mais a mão para comer. Pode lavar a mão para comer. Mas é uma questão cerimonial, é uma questão religiosa. A ideia é que se um gentil pegou naquela comida, ou não na comida, melhor dizendo, se eu peguei num lugar onde um gentil, por exemplo, encostou a mão, minha mão está impura. Então, ao pegar naquele alimento, eu jogaria impureza para dentro. É esse tipo de ideia. Uma mulher no seu fluxo de sangue pegou naquele alimento, beleza, você tem passagens no Antigo Testamento que orientem nesse tipo de coisa, porque fazia parte dos ritos do Antigo Testamento, eu vou falar disso daqui a pouco.
Mas você ficar com essa preocupação, com a possibilidade de ter tocado em um lugar impuro, não tem esse tipo de preocupação. Não existe essa orientação para todos os judeus. Existiam algumas orientações para os sacerdotes, quando eles iam comer dentro do templo, mas era uma situação muito específica. Então, o que é que Jesus está questionando? A tradição oral dos judeus. Coisas que estão além da Bíblia. A Bíblia diz, você deve guardar o sábado. A quilometragem que você pode fazer no sábado, quem foi que inventou? A tradição dos fariseus. No período em que o povo esteve no cativeiro, surgiram várias regras e interpretações do Antigo Testamento, e os judeus tinham essas interpretações em pé de igualdade com a palavra de Deus. Eles tinham como a mesma coisa. Alguns, inclusive, achavam que algumas dessas tradições tinham sido mantidas oralmente pelos rabis e que não tinham sido escritas, mas vinham desde Moisés. E era isso que eles estavam defendendo. Eles estavam defendendo que a tradição oral deles tinha o mesmo valor da palavra de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus o que Jesus está questionando. A mesma coisa acontece no Sermão do Monte, quando Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Ele não diz, vocês viram o que está escrito. Eu, porém, vos digo. Ele não está questionando o que está escrito. Ele diz, ouviram o que foi dito. Ele está falando da tradição oral. E aí ele diz, ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo está na lei. Odiarás o teu inimigo, não. Fazia parte da tradição oral. E Jesus, então, o tempo todo é confrontado pela tradição oral. Mas não tem nada a ver com tradição. A própria palavra tradição é usada por Paulo. Paulo fala, por mais de uma vez, que deveriam guardar a tradição daquilo que ele ensinou. Paulo fala isso em 1 e 2 Tessalonicenses. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Mantenham a tradição do ensino dos apóstolos. Então, a palavra tradição não é uma palavra que a gente deva temer. O pessoal usa essa passagem para negar, por exemplo, a confessionalidade da igreja. A nossa igreja tem uma tradição? Tem. A tradição está resumida em documentos confessionais. É a tradição de como nós lemos. Mas nós não entendemos que o Westminster é igual à palavra de Deus. Os documentos de Westminster, que são a nossa tradição, estão subordinados à palavra de Deus. Agora, nós temos entendido como igreja que aquela interpretação está correta. Não tem nada errado em ter isso. Não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo aqui sobre tradição. Agora, quando a gente coloca uma tradição humana em pé de igualdade com a Bíblia, aí sim nós temos um problema. E isso muitas vezes acontece. Acontece por quê? Uma das razões é porque a gente não conhece a palavra de Deus. Meus irmãos, quanta coisa vai se sedimentando na igreja, porque a gente ouve todo tipo de pastor por aí. Hoje nós temos uma infinidade de pastores falando nas redes sociais, no YouTube, na TV. A gente deve ser seletivo no que a gente escuta. Não é para a gente sair escutando tudo. Porque isso gera mais confusão do que clareza. Isso gera mais confusão do que clareza. A igreja tem todo um trabalho, se você observar as redes sociais da igreja, já fazendo a propaganda, tem lá a indicação de livro, tem citação de autores. Isso já é um trabalho de curadoria que é feito para orientar. As nossas classes de escola dominical orientam, passam bibliografia. Nós temos curso de inverno aqui que passa a bibliografia. Os pastores aqui e acolá mencionam livros aqui, porque a gente quer manter a nossa tradição. Não há problema em manter a nossa tradição. É como a gente é igreja, é como a gente entende o que é igreja, é como a gente entende a palavra de Deus. Isso não é errado. Agora, quando essas coisas entram em confronto com a palavra de Deus,
E a gente só vai saber se elas estão em confronto se a gente conhecer a palavra de Deus. Isso é um erro que às vezes acontece em igrejas tradicionais. A gente fica às vezes tão apegado em conhecer a tradição e conhece pouco a própria palavra. É muito bonito quando você pega o seu documento confessional e você pode dar uma olhada para ele, dar uma olhada na Escritura e dizer: nossa, é o que o texto está dizendo. Os documentos confessionais têm todo um trabalho de colocar textos prova, para a gente ter certeza do que está sendo dito. Então, também existe o erro de desprezar. Se, por um lado, existe o erro de desprezar a tradição, por outro, existe o erro de valorizar tanto a tradição e não conhecer a própria palavra de Deus. É bom quando a gente conhece as duas coisas. Primeiramente, inclusive, a palavra de Deus. Então, do versículo 1 a 13, é esse o contexto. Jesus está sendo criticado, está sendo questionado por uma tradição de homens. E Jesus mostra a hipocrisia, então, dos fariseus, porque vocês criam interpretações de homens para não obedecer à palavra de Deus. E aí ele cita a passagem de Êxodo: ama teu pai e honra teu pai e tua mãe. E aí eles criaram uma tradição que dizia que era o seguinte: se você disser que um valor é corbã, ou seja, é uma oferta ao Senhor, mesmo que você continue usando para a manutenção da sua vida, você não precisa mais usar daquele recurso para outras coisas, além da manutenção da sua própria vida. Ou seja, eu declarava uma terra corbã, ganhava dinheiro com ela e eu poderia me privar de dar recursos daquela terra para os meus pais, para a manutenção dos meus pais. Porque só poderia, sendo corbã, ser de usufruto meu. É isso que a passagem está dizendo. Às vezes a gente lê aqui e não entende o que é direito esse negócio de corbã, mas é mais ou menos isso. Honrar pai e mãe significava que na velhice, já que não tinha INSS, na velhice eu deveria sustentar meus pais. Se eu declarasse que tudo que eu tenho é corbã, tudo que eu tenho pertence ao Senhor, mesmo que seja eu que fique usando, pronto, não preciso mais ajudar meus pais. Onde é que está na Bíblia isso? No Antigo Testamento? Em canto nenhum. Eles criaram uma lei nova, que era uma forma de fugir da lei que existia, a responsabilidade. Você pensa que jeitinho brasileiro só tem no Brasil? Não, eles deram um jeitinho. Era uma forma deles guardar o dinheiro para eles e se negar a ajudar seus pais. E Jesus diz: e vocês fazem isso com muitas outras coisas. Vocês fazem isso com muitas outras coisas. No fundo, é uma forma externa aparente de cumprir a lei, quando o coração está distante de Deus. Meus irmãos, a gente pode ter uma vida extremamente religiosa com o coração extremamente longe de Deus. Aqui Jesus dá um exemplo de uma coisa que eles estão fazendo que é errada. Mas a gente pode fazer isso fazendo coisas certas. A gente pode fazer isso dando dízimo direitinho, oferta direitinho, fazendo tudo direitinho, indo para a igreja. Mas no coração a gente está fazendo isso porque quer garantir a nossa salvação, porque quer se mostrar mais piedoso do que os outros. No final das contas, é hipocrisia, do mesmo jeito. Mesmo que aquilo que está sendo feito esteja correto, se eu faço com a intenção errada, é hipocrisia. A gente é capaz de fazer coisas certas pelo motivo errado. A gente é capaz de perdoar uma pessoa para se sentir melhor do que ela. Você é capaz, e eu também, de mostrar perdão para se sentir melhor. É capaz de ajudar alguém que está necessitado para se sentir melhor. É capaz de dar atenção àquela pessoa que às vezes não recebe muita atenção das outras pessoas para se sentir melhor do que as outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz que as nossas melhores obras às vezes não, elas vêm como trapos de imundície, porque o nosso coração é corrupto. Não pense que hipocrisia é um negócio só dos fariseus que inventavam regras que não estão na Bíblia. Hipocrisia é um perigo real para todos nós. Fingir que nós temos uma piedade que nós realmente não temos. Às vezes, por trás de uma pessoa que julga muito as outras, está alguém hipócrita.
que era o que os fariseus faziam. É alguém que está longe de Deus e tentar se sentir um pouquinho melhor, fica tentando perceber como os outros também estão longe de Deus. Mas o fato é que a palavra de Deus, a nossa resposta à palavra de Deus, mostra quem de fato nós somos. É inútil, meus irmãos, tentar fugir de quem nós somos. Por isso que a Bíblia nos convida a confessar quem nós somos. É inútil porque Deus sabe, a gente viu hoje na referência, no momento de contrição, do Salmo 139. Não adianta, nós não vamos nos esconder de Deus. A gente pode fingir para as outras pessoas que nós não somos quem nós não somos ou fingir sermos uma pessoa que não somos, mas Deus vê, Deus vê, Deus vê que nós somos. Daí a importância da confissão. É por isso que todo culto reformado tem um momento de confissão. A gente não pode perder isso de vista. Mas tem uma segunda lição, que está do versículo 14 até o versículo 23. A palavra de Deus transforma nossos corações e nossas ações. A primeira é que ela revela quem a gente é. A forma como a gente lida com a palavra revela quem nós somos. Se eu fico tentando arranjar jeitinho para fugir do que a palavra está ensinando, isso mostra o meu coração. Por outro lado, a Bíblia também ensina que é a palavra de Deus quem transforma nossos corações. Ela revela os nossos corações, mas ela também transforma. E não só nossos corações, ela transforma nossas ações. Onde é que está isso Qual é o contexto aqui? É o que Jesus está mostrando sobre de onde vem a pureza e de onde vem a impureza. Ele usa um exemplo fisiológico. Ele diz, o que você come entra no seu estômago e sai, e não toca no seu coração. Então, não é o que você come que torna você impuro. Não é o que você come. O que torna impuro é o que já está no seu próprio coração, que, aliás, é o tema da meditação que está no nosso boletim. É o coração que é a fonte da nossa impureza. A Bíblia chama o coração de espírito, às vezes, alma, homem interior. Existem várias formas que a Bíblia usa para falar do coração. É o mais profundo de quem nós somos. Isso é o coração na Bíblia. A gente tem uma forma de pensar na nossa cultura que separa coração de cabeça. A Bíblia não faz esse tipo de separação. Para a Bíblia, o coração é de onde vêm os pensamentos, mas também vêm sentimentos, que a gente não faz, né? Sentimento, pensamento. Para a Bíblia não é assim. Para a Bíblia é do coração que saem pensamentos, é do coração que saem sentimentos, é do coração que sai a nossa vontade. Tudo que a gente faz, tudo que a gente é, vem do coração. Tudo, absolutamente tudo. E a Bíblia diz que o nosso coração, quando a gente nasce, é um coração de pedra, que precisa ser transformado num coração de carne. A Bíblia usa também a figura do coração incircunciso, um coração que não foi purificado. E diz que também que quando a gente se converte, Deus circuncida o nosso coração. Ela até diz que o importante para os judeus se apegavam à circuncisão do prepúcio, mas o importante não era a circuncisão, mais importante não era a circuncisão do prepúcio, mas a circuncisão do coração. Assim como o mais importante não é o batismo, digamos assim, usando a metáfora, não é o batismo na água, com água, mas é o batismo do coração. É essa transformação interior. E a Bíblia ensina que só o Espírito Santo pode fazer essa mudança. E ele faz usando a palavra. A palavra é exposta e o Espírito Santo então troca meu coração de pedra por um coração de carne. Ele troca um coração incircunciso por um coração circuncidado, um coração que ouve a voz de Deus. E é isso que Jesus está tentando ensinar aos discípulos. Ele tenta primeiro ensinar a multidão, contando uma parábola, eles não entendem. Jesus então vai para casa, chama os discípulos e tenta explicar a eles. É do coração, então, que procede a maldade. Então, ele dá uma lista aqui de vícios, de erros, de pecados, e diz, é aqui que é a sede
do homem, do pecado e também da transformação. E é o Espírito Santo quem convence. Agora a gente precisa entender que nascer de novo é algo que é Deus quem faz. Não somos nós que fazemos. É Deus quem faz por meio da ação do Espírito Santo. Se você é crente, seu coração já foi transformado. E aí o que é que eu devo fazer agora? O que é que eu devo fazer? Se meu coração foi transformado, eu devo fazer o que agora? Eu devo viver conforme essa nova identidade que eu tenho em Cristo. Não tem para que eu fingir ser quem eu não sou. Isso que é o legal da santificação. A Bíblia chama isso de santificação progressiva. É viver cada vez mais com a identidade nova que eu recebi em Cristo. Para todas as religiões, você precisa ser santo para poder ser salvo. Na nossa forma de ver, porque é o que a Bíblia ensina, nós somos salvos, aí agora nós podemos ser santos. Porque eu sou salvo, porque eu ganhei um novo coração, porque eu sou uma nova criatura, porque agora Cristo mora em mim por meio do Espírito Santo, eu tenho o poder de ter uma vida santa. O cristianismo coloca de cabeça para baixo toda a lógica das outras religiões. Em todas as outras religiões, eu preciso alcançar uma certa identidade por meio de sucesso, de comportamento, de boas obras, de regras e não sei o quê, para poder receber o favor de Deus. O cristianismo diz que Deus, de graça, porque você ouviu a palavra, o Espírito Santo te dá um novo coração e te dá uma nova identidade. E as regras, e os mandamentos. Agora eu tenho uma nova vida e eu posso viver esses mandamentos. Porque o poder para viver esses mandamentos está dentro de mim. É automático? Eu me converti e aí eu acerto agora em tudo? Não. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente ainda vai lutar com o pecado por muito tempo. Mas a gente vai ver mudança. Meus irmãos, eu não sei se eu acho que eu já disse isso aqui ou em alguma aula de escola dominical. Nós temos que aprender a olhar para trás e ver se Deus tem mudado quem nós somos. Você deve olhar para a sua vida 10 anos atrás, 5 anos atrás, e olhar e dizer assim, tem alguma área da minha vida que Cristo vem transformando ao longo desse tempo, ou que Ele transformou? Meus irmãos, se não tem, isso é um mau sinal. Se não tem, isso é um mau sinal. Se você é a mesma pessoa, na forma como você lida com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com o dinheiro, com o que as pessoas pensam de você, com seus medos, é a mesma coisa de 10 anos atrás. Se você não consegue perceber nenhuma progressão, isso é um mau sinal. Das duas, uma. Ou você alcançou a perfeição, que não é o caso. Não sei se você ficou ofendido por eu dizer isso. Até porque eu conheço vocês. Não é o caso. Não é o caso. Ou a gente não tem se arrependido. A gente não tem deixado Cristo. A gente tem guardado pecados de estimação. Tem deixado o Cristo entrar no coração, mas tem aquele quartinho escondido que a gente não quer que Cristo mexa. Se tem uma coisa que eu gosto de crente velho, aqui velho é a idade mesmo, assim, que é crente há muito tempo e está é quando eu consigo perceber como Deus mudou a vida daquela pessoa e ela é capaz de dizer isso. Eu era assim, eu era assim, eu era assim, hoje Deus fez. Eu ainda luto com isso, mas Deus já mudou, já melhorou. Como é bom você poder ver o Evangelho transformando a vida das pessoas. Às vezes isso é rápido, às vezes isso é uma luta
Não é só o casamento, como vai ter o estudo do Casais Master, que não é 50 metros rasos, não, que é uma maratona, não. A vida cristã é assim também. A vida cristã se parece mais com a maratona do que 50 metros rasos. Tem gente que tem a vida de 50 metros, né? Corrida de 50 metros. Tipo, o Ladrão da Cruz foi 50 metros. A vida cristã dele foi rápida. Foi rapidinha. Mas a vida cristã é uma maratona. Como é que é a maratona? Eu não sou experiente, vocês sabem, mas pelo que eu já li, já conversei, como é que é uma maratona? Tem hora que você corre mais rápido, tem hora que você diminui o ritmo, tem hora que você está com dor, que a vontade que tem é de parar, mas você continua. Tem hora que você diminui o ritmo porque realmente está doendo e está cansado. Mas você está sempre numa longa jornada na mesma direção. A vida cristã é assim. Às vezes a gente está correndo mais, está empolgado, principalmente quando é novo convertido, corre que é uma beleza. Depois perde aquele pique, vai meio se arrastando para a igreja. De novo, programação dos jovens. Aí, às vezes, tem aqueles mini avivamentos na vida da gente, a gente já começa a correr de novo. Geralmente depois de um problema, que aí a gente se apegou um pouquinho com Deus. Aí parece que ganha vigor e dá aquela carreira de novo, pega gosto. E vai desanimando. Mas é uma longa jornada. No final a gente chega rastejando, mas chega. O ideal é que a gente chegue com cada vez mais vigor, porque ele renova nossas forças. Mas o fato é que a gente chega. Uns correm mais rápido, outros correm mais devagar. A igreja não pode abandonar aqueles que estão mais devagar, mas também não pode deixar eles ditar o ritmo. E assim vai o corpo de Cristo, vai a comunidade caminhando para a mesma direção. E a palavra de Deus, então, transforma quem nós somos. Aqueles que tinham preguiça de correr são transformados em gente que corre. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas corre para a mesma direção. Agora, essa mudança acontece de fora para dentro? Não, de dentro para fora. E aí, uma vez que ela aconteceu no meu coração, eu tenho força para continuar correndo. Mas pode ser que você que está me ouvindo, isso ainda não aconteceu. Você não percebe essa mudança no coração. O que a Bíblia me orienta a dizer é que arrependa-se e creia no Evangelho. Essa é a orientação da Bíblia. Arrependa-se de viver uma vida, às vezes, de fingimento, de que não tem necessidade de um Salvador, porque você tem, assim como todos nós aqui temos. Todos nós. Todo mundo aqui que é crente precisou uma hora reconhecer-se um pecador aos pés da cruz e confiar em Jesus Cristo como seu Senhor. Isso é uma coisa que eu acho engraçado. O pessoal lá fora acha que a gente diz que é salvo porque a gente é bonzinho. Porque a gente não peca. Não é por isso que a gente é salvo. A gente é salvo porque exatamente sabe que não é bonzinho. É exatamente por saber que a gente precisa de um Salvador. Então, se você ainda não fez isso, meu convite é que faça. Entregue sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que Deus nos abençoe. Que possamos nos lembrar que a palavra de Deus revela os nossos corações. Mas ela não só revela e mostra o nosso pecado, ela mostra também o caminho para a nossa salvação, ela também transforma os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém.